Bora falar da primeira das 5 linguagens do amor? Como você está vibrante hoje! Você já fez algum elogio sincero para alguém e percebeu na reação da pessoa o efeito desse elogio nela? Pois então, hoje nós vamos falar da primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Bora navegar para o autoconhecimento? Olá, meu nome é Carla Tanida, sou fundadora do projeto Lições de Grandes Livros. Uma das maneiras de expressar o amor emocional é usar palavras que edificam. O autor Gary Chapman cita Salomão da literatura hebraica que escreveu: "A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte", de Provérbios 18, 21. Eu não sei ler certinho os versículos, gente, mas os números são esses aí. Citando essa frase de impacto de Salomão, o autor defende que muitos casais desconhecem o tremendo poder da afirmação verbal. E ele continua na citação de Salomão. Em Provérbios 12, 25, Salomão escreveu: "O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima." Elogios verbais ou palavras de apreciação, segundo o autor, são poderosos comunicadores de amor. São melhores expressos em declarações simples e diretas, como, por exemplo: "Você fica muito bem com esse terno." "Você fica linda nesse vestido." "Fico muito feliz por você sempre chegar na hora para me buscar no trabalho." E assim por diante, pessoal. Agora, alguns de vocês que pode ser que não tenham essa linguagem do amor como primária na sua vida, ou essa linguagem não afeta tanto, deve estar pensando: eu não dependo de elogios eternos, não. Não gosto de bajulações, ou então eu me basto. Pois eu confesso que eu andei pensando isso quando comecei a ler sobre esta linguagem, mas confesso que levei um chacoalhão, um tapa na cara com as demais características das palavras de afirmação. Além das expressões voltadas ao elogio, as palavras de afirmação também abrangem as palavras encorajadoras. Pois então, você já se pegou em alguma situação que levou a alguma negativa, uma negociação não deu certo, ou ainda estava num momento fragilizado e sensível, e seu parceiro, parceira, alguém que você se relaciona, diz pra você: "Isso é fase, continua indo, você está progredindo muito bem." Não liga pro que o outro falou. Ele não sabe da metade do caminho que você passou. Ou ainda: "Manda ele pra puta." Opa, palavrão, gente. Mas enfim, é mais ou menos isso, não é? Pois então, o autor descreve que a palavra encorajar significa inspirar coragem. Há áreas em nossas vidas que realmente nos sentimos inseguros, nos falta coragem para realizar as coisas. Essa falta de coragem, momento sensível, ou ainda o potencial que possa estar escondido na pessoa, pode estar à espera das palavras de encorajamento. E agora, pessoal, aposto que você repensou, essa linguagem do amor. Palavras de afirmação pode ter um percentual escondido aí para você. E digo mais, indo um pouco mais além do livro, eu acredito que se gostamos de uma música, uma meditação guiada, um podcast, pode acreditar que um percentual ou um montão faça parte do seu rol de linguagens do amor. No livro, o autor dá alguns exemplos da palavra de afirmação e um deles, quando ele fala das palavras de encorajamento, foi quando num casal, a esposa, que gostava muito de escrever, mandou um de seus artigos a um jornal e negaram a publicação. Ela acaba desistindo de enviar para os jornais o que escrevia e deixava guardados os seus artigos. Depois de anos, o seu esposo resolveu ler um de seus artigos e achou fantástico e compartilhou com a sua esposa de forma sincera e genuína o que ele tinha achado. E o autor conta que isso foi uma alavanca de coragem para que ela precisava, literalmente. Resolveu fazer uma nova tentativa, depois disso teve seus artigos publicados. Veja que diferença! O autor só faz o seguinte alerta: devemos sempre nos perguntar: estamos encorajando a fazer algo que a pessoa quer ou o que eu quero? E essa pergunta ela é super importante em se fazer, porque se não pararmos para pensar nisso, as palavras de encorajamento soarão como exigências e cobranças e surtirão um efeito negativo. Cuidado, pessoal! Outra característica importante na linguagem das palavras de afirmação é o tom da nossa voz. Você já parou para pensar na diferença dessa mesma frase dita com tons diferentes? Eu amo você. Eu amo você? Como uma pergunta? A pessoa com quem nos relacionamos normalmente interpreta a mensagem com base no nosso tom de voz.
e não de acordo com as palavras que usamos. O autor conclui: nossa maneira de falar é fundamental. E ele cita com um sábio da antiguidade com essa frase: a resposta calma desvia a fúria. Pessoal, as palavras de afirmação são uma das 5 linguagens básicas do amor. E segundo o psicólogo William James, é bem possível que a mais profunda necessidade humana seja a de sentir-se apreciado. As palavras de afirmação satisfazem a necessidade em muitas pessoas. O autor aconselha, se sentimos que não somos habituados a usar as palavras de afirmação, é bom mantermos um caderno, um bloco de notas para anotar as palavras de afirmação que encontrar em livros, artigos, filmes, momentos do dia a dia. Com o tempo, seu vocabulário de palavras de afirmação vai estar robusto e muito criativo. E chegando no final desse capítulo, ele cita um outro exemplo de um casal que estava em crise. O autor, ao ouvir os dois lados separadamente, percebeu que o esposo reclamou que ele se esforçava muito para trabalhar e trazer conforto para a família e que a sua esposa não reconhecia isso. E o lado da esposa, ela reclamava que ele normalmente não estava presente, não ajudava em casa e não tinha tempo para ela. Foi então que o autor, ao ouvir os dois, resolveu dar um único aconselhamento. Conversou com os dois separadamente e pediu para que eles fizessem uma lista das características positivas de cada um e que durante os dias que se seguissem, continuassem escrevendo, e ainda sugeriu que 2 vezes na semana escolhesse uma atitude positiva e expressasse verbalmente para o outro em momentos diferentes. E quando um dos dois elogiasse, não era para retribuir, era apenas para agradecer e receber. E combinou de falar com eles 2 meses depois. Alguns meses depois, o autor fez o contato com cada um separadamente. Conversando com o esposo, ele deu o feedback que voltou a se sentir um homem e que reconheceu que ainda tinha um longo caminho ainda, mas que estavam indo bem. Já a esposa disse que as coisas melhoraram um pouco, sim, mas ele ainda não tinha tempo para ela, continuava sempre muito ocupado. Perceberam a diferença? Muitas vezes, a linguagem do amor primária de um pode não ser a mesma do outro. A linguagem primária do esposo era palavras de afirmação. Mas e da esposa? Qual será que é a linguagem do amor dela, primária? Comenta aqui para mim nos comentários qual você acha das 4 que ainda faltam a gente falar que é a linguagem primária desse exemplo, da esposa. E aí, pessoal, se identificaram com essa primeira linguagem do amor, palavras de afirmação? Por enquanto é só. Mas continue acompanhando nossos insights e reflexões por aqui. E como sempre, pessoal, curta, comente, se inscreva no canal para eu saber que esse conteúdo está sendo valioso para você. É isso aí, até mais!